Pastor, o senhor me surpreendeu aqui quando o senhor disse que se identifica de todos os personagens da Bíblia com Josias. Eu achei que o senhor ia falar que se identificava com Paulo, né? A maioria dos mestres no Brasil gosta muito de Paulo e das cartas paulinas. Por que será? Paulo é tão importante... A maioria de quem? Como que é? A maioria dos mestres no Brasil, né? Ele se identifica com Paulo Não, e as cartas paulinas. porque né? Paulo, metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, né? Embora são livros pequenos, mas não, acho que Lucas escreveu muito mais que Paulo, mas no Evangelho, mas você tem o arcabouço doutrinário do cristianismo é paulino, né? Então você tem Romanos, por exemplo. Pelo amor de Deus, a carta aos Romanos é uma catedral doutrinária, né? Então você tem ali a graça, a queda, a redenção, tal. Coríntios 15, o tema da ressurreição. Então não tem como Paulo não tem condição nenhuma de ser ignorado, né, dentro do cristianismo. Então ele é a pessoa que Deus usou na doutrina, com certeza. As cartas de Paulo regem as doutrinas da nossa fé hoje, né? Você pega ali Romanos, por exemplo, tem a doutrina da graça, soteriologia está ali, né? Da redenção, da justificação pela fé e tal. Então, sim, não somente as cartas de Paulo, você tem outras epístolas, você tem Pedro, você tem João e tal, mas, não sei, Paulo tem uma pegada mais didática, né? Falando mais diretamente sobre esses temas, então eu entendo que é mais interessante... doutrinariamente falando, os textos paulinos. Mas o senhor sabe que os judeus não acreditam na existência de Paulo. Eles pensam que Paulo for apenas um personagem criado por Roma, né? Mas é difícil sustentar isso quando você tem documentação. Você tem, por exemplo, os pais da igreja mencionando Paulo o tempo todo. Você tem Eusébio, você tem Justino, você tem, enfim... Não, mas eu estou falando dos judeus, mas os judeus mas esses caras não Jesus, são, né? Não, então, mas esses caras que eu estou falando não são de Roma. São judeus? Não são judeus, mas eles são do Império Grego da época. Na verdade, o Império era romano, mas do mundo de fala grega. Eles não eram judeus. Eles também não eram católicos. Entende? Então, é difícil ignorar a existência de um personagem como Paulo. Você tem muito material. Então, depois de Jesus, a gente pode usar essa expressão aqui, entre aspas, depois de Jesus, Paulo foi o cara, porque é através dele que o evangelho chegou até os gentios, né? A explosão do evangelho para o mundo gentil veio através da segunda igreja, que é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não é paulina, embora quando a igreja de Antioquia começa, em Atos capítulo 11, sai uma espécie de... como é que eu vou falar? Sei lá, de padrão de qualidade, controle de qualidade. Deixa eu explicar. O pessoal chegou a notícia que lá em Antioquia estavam falando de Jesus e virou uma igreja. O colégio apostólico se reuniu e enviou Pedro lá em Antioquia, com a finalidade clara na Bíblia de falar assim, vai lá, descobre lá se o evangelho que chegou lá é o mesmo que saiu daqui. Vai lá ver, do que esses caras estão falando? Vê se isso é a igreja mesmo. E aí Paulo chega lá, se alegra com os irmãos e tal, não sei o quê. E depois, o Barnabé assume essa igreja. E o Barnabé, ao assumir a igreja de Antioquia, ele vai lá em Tarso e busca Saulo, que era convertido há alguns anos, e o Paulo vai para Antioquia. Então, a partir de Antioquia, o evangelho alcança os gentios. Mas o Paulo não é o gerador, assim, entende? Ele também chega lá convidado por Barnabé. E depois o Espírito Santo, no capítulo 13, seleciona Barnabé e Saulo para se tornar os primeiros missionários. E esses missionários é que vão levar essa palavra. Mas por que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios? Porque os judeus, quando ele chega em Corinto, ele começa, isso é Atos 18, quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar na sinagoga, então ele está falando para judeus, e lá na sinagoga o pessoal não gostou muito da ideia, da história que Paulo estava falando e tal, não sei o quê. E aí o Paulo falou assim, então beleza, então a partir de agora
eu vou trabalhar somente com gentios, porque lá não tem ninguém para encher o meu saco. Ele não falou isso, mas... Parafraseando. Porque assim, ele chegou lá e começou a falar de Jesus, e o pessoal da sinagoga não gostou, começou a discutir, começou a dizer tal. E o que Paulo fez? Hoje, isso é proibido, cara. Não é proibido. Hoje isso é feio. Tipo assim, você sai, eu sou da sua igreja, aí eu saio e abro uma igreja na rua de baixo. 2 quarteirões, na mesma rua. Ah, tá vendo? Não sei o quê. Mas o Paulo fez isso em Coríntios, em Corinto. Porque, eu não sei se eu vou achar esse texto aqui, mas deixa eu ver se eu acho Nessa aqui. época, Paulo seria, se fosse hoje, rebeliado, né? Exatamente. Abriu Ó, a igreja bem no 18:7. quarteirão de baixo pra Ó, tomar meus 18:7, ó. membros. Quando Silas, 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus, testemunhando a judeus que Jesus é o Cristo. A judeus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo o pó da cabeça e disse: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Eu estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. É aqui que vira essa chave. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, mas a casa dele era contígua à sinagoga. Sabe o que é isso? Era geminada, era parede meia. Paulo abriu uma igreja. Do lado? Aqui é a porta da sinagoga. Aqui tem uma parede, aqui é a porta da igreja. O Paulo fez isso na Bíblia, no capítulo 18, versículo 7. Eu vou ler de novo. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Então o Crispo parou de ir na sinagoga e começou a ir na casa. Assim começa a igreja em Corinto. E essa é a virada de chave para que o apóstolo Paulo se dedicasse predominantemente aos gentios.